como que a gente conversa com Deus? Mas igual eu falo para os alunos, com pensamento elevado, com coração, não precisa de palavras articuladas, mas um sentimento puro, nessa sintonia pura que Deus espera de nós para alcançarmos aquilo que viemos buscar, não é? O equilíbrio, a paz, tanto precisamos, principalmente nesse momento de conflitos, de guerras, guerras exteriores, guerras interiores. Conversar com Deus é o melhor remédio que existe, é terapeuta, é Jesus, Filho de Deus, nosso terapeuta divino, o maior de todos. Então, silenciamos nosso íntimo e agradecendo por estar nesta casa abençoada, preparada pelos teus ministros, pelos teus mentores e amigos espirituais, que fizeram, que nos ampararam para estar aqui esta noite, meus irmãos. Graças aos nossos anjos guardiões, nossos mentores que nos sustentaram e estão felizes por vermos no bom caminho. E eles ficam tristes quando nos afastamos. Respeita a nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Mas estão felizes com a gente. E graças a Deus. Seguimos o Mestre Jesus que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, envolvendo nossa irmã querida Maria Cristina, nossa Cris, que nos traga-se a lição da noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e permaneça em nós. A reflexão de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, os itens de 5 a 8, que na semana passada quem veio ouviu ele falar sobre os primeiros capítulos de 1 a 4, que falava sobre meu reino não é deste mundo, né? Então hoje eu só vou repetir um pouquinho, mas vamos falar mais sobre o ponto de vista que é o item 5 desse capítulo. Então Jesus, quando estava lá conversando com Pilatos, Pilatos perguntou se ele era rei, e ele disse que tu dizes, né, Pilatos, mas meu reino não é desse mundo. O Pilatos não entendeu nada do que Jesus respondeu, mas Jesus não estava ali naquele momento para revelar tudo para o Pilatos, porque o mundo não estava ainda preparado para as revelações que ele teria para todos nós. E aí, ele disse que se o reino dele fosse desse mundo, ele não estava ali naquela situação. Depois, ele explicou que o reino, para os outros, né? Ele explicou que o reino dele
dele é o reino espiritual. Não é o reino daqui da terra. Porque na terra os reis eram os dominadores, os poderosos, o rei da matéria, né? O rei do poder. E não era isso. Jesus ele disse, ainda no meu reino não é deste mundo. Mas vai ser. Porque quando os ensinamentos de Jesus se espalharem pelo planeta e todos nós aprendermos a viver de acordo com as leis divinas, com esses ensinamentos, ele também vai ser rei desse mundo. Porque o que é rei? Rei do futebol, rei da música, rei do xadrez. É alguém que faz alguma coisa tão perfeito, tão melhor que todo mundo, que aí as pessoas denominam como rei. E o reino de Jesus é o reino do sentimento, é o reino do amor. E quem mais amou de todos que nasceram nesse planeta, quem foi o rei do amor? É Jesus. Mas esse amor ainda não se espalhou pelo nosso planeta, mas vai se espalhar, porque ele veio, plantou a semente, está sempre enviando os missionários dele para nos relembrar, para nos esclarecer, e o mundo vai caminhando, vai se transformando, e um dia ele vai ser também o rei desse mundo material aqui. Por enquanto ele é rei da esfera espiritual. Bom, e aí os espíritos superiores nos ensinam a viver nesse mundo material de acordo com os ensinamentos de Jesus, que não é fácil, né? A gente tem que trabalhar pela nossa sobrevivência, temos que buscar ganhar dinheiro para as nossas necessidades materiais e, ao mesmo tempo, temos que valorizar as nossas necessidades espirituais. E aí eles dizem lá, no item 5, como é que a gente deve viver para fazer isso? Depende do ponto de vista que a gente vai viver. Por exemplo, se nós somos materialistas e achamos que temos que ter poder, riqueza, tudo que a gente desejar, e que vivemos uma vida só e não precisamos nos preocupar com a nossa evolução moral, a gente vai ter dificuldades para viver, porque não é fácil todo mundo vivendo pensando assim, um mata o outro, porque assim não tem importância eu eliminar um inimigo para adquirir o que é dele ou ser mais forte do que ele. Então eu posso fazer, mas não é todo mundo que vai conseguir ter o melhor pensando dessa maneira. Sempre tem os mais fortes. Os mais fracos não vão conseguir. Aí vão pensar assim, eu sou infeliz porque eu não consigo fazer o que o outro faz, eu não tenho inteligência para conseguir tal coisa. Porque o mundo é uma diversidade, tem gente de todos os graus de evolução, né? Tanto moral quanto intelectual. Mas, se o nosso ponto de vista for pela vida espiritual, se nós soubermos se a gente souber o que nascemos, qual o objetivo da nossa vida, o que a gente veio fazer aqui, quando a gente desencarnar, para onde a gente vai, se nós tivermos esse conhecimento, muda tudo. Porque a gente, para começar, entende muita coisa pela reencarnação. A reencarnação nos explica porque uns nascem pobres, outros ricos, uns doentes, outros sãos, uns muito inteligentes, outros com muita dificuldade de aprender. A reencarnação explica tudo isso. Por que numa família tem filhos rebeldes, e tem filhos que honram pai e mãe? Por que um filho é mais inteligente que o outro? A reencarnação explica tudo isso. Por que eu me esforço tanto para realizar um sonho e não consigo? E tem pessoas que não precisam fazer nada e conseguem. Tudo isso a reencarnação explica. Então o meu ponto de vista muda. Se eu começar a ver a vida
sabendo que eu estou aqui, todos nós estamos aqui para evoluir moralmente, desenvolver as virtudes do coração e para evoluir intelectualmente, desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade, nosso aprendizado. E o objetivo disso é nos tornarmos relativamente perfeitos, de vida em vida, caminhando, sempre aprendendo, para que possamos ser felizes. Deus já construiu essa felicidade para nós, ela já nos aguarda. Nós que ainda não sabemos, não conseguimos ainda usufruir dessa felicidade, porque ainda não temos dentro de nós as virtudes necessárias para usufruir essa felicidade. Mas a gente vai chegar lá, porque não existe aquele que não consegue. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas Deus, que é perfeito, fez tudo de forma que todos nós vamos conseguir. Por Ele respeitar, pela lei do livre-arbítrio, a nossa decisão, a nossa vontade, às vezes a gente demora mais, mas vamos todos chegar lá, sem dúvida nenhuma. Então, pelo nosso ponto de vista, a gente vê que essa existência aqui é só uma rápida passagem. Tem gente que nasce, passa a vida toda sofrendo, principalmente aqueles que nascem com alguns problemas, né, de saúde, e desencarna e fala assim: nossa, eu vivi uma vida inteira e não fui feliz. É ilusão, é ignorância, porque mesmo aquele que nasceu com um problema seríssimo por conta de vidas passadas, que ele veio expiar, não é que ele não foi feliz uma vida inteira. No final o saldo é positivo, porque ele expiou. Então a próxima vai ser melhor. Sempre esta nossa existência é melhor do que a anterior. E a próxima vai ser sempre melhor do que essa. Porque as leis de Deus são perfeitas. Deus é Pai e amor, muito amor. Um amor que nós ainda não conseguimos nem sentir nem conhecer. Mas Ele jamais deixaria que qualquer um de nós sofresse qualquer situação se aquele sofrimento não fosse nos trazer um benefício. Assim como nós, seres humanos imperfeitos, às vezes permitimos que os nossos filhos ou entes queridos passem por um momento difícil, como assim, vamos por as crianças, uma injeção dolorida, uma cirurgia perigosa, para o bem deles. Só para isso que nós vamos permitir. Deus também não deixa que o sofrimento nos alcance se aquele sofrimento não for nos melhorar, porque senão será em vão. E Ele sabe quando a gente está pronto para aprender a lição. Então, às vezes, a gente tem pessoas assim, a gente fala assim, comenta pela nossa liderança: nossa, tem gente que faz tanta coisa errada e não acontece nada de ruim para ela. Mas é porque ainda não é hora, ainda não é tempo, a pessoa ainda não vai aprender. Ela vai aprender, resgatar, desfiar todo aquele mal, mas na hora certa, quando ela estiver pronta para aprender. Porque Deus ama seus filhos, suas criaturas, boas e más. Ele não faz distinção. Ele ama com o mesmo amor, porque Deus é perfeito. A gente ainda não sabe fazer isso, mas a gente vai aprender. Como disse Jesus, nós ainda vamos aprender a amar os nossos inimigos. Por enquanto, nós podemos mudar o nosso ponto de vista diante da vida e pensar assim: todo mundo tem dificuldade, não tem que não ter. Todo mundo. Como dizem, só muda de endereço, né? As coisas acontecem, às vezes a gente consegue resolver. Não podemos desistir, temos que tentar, não podemos aceitar. Ah, minha casa caiu, porque tinha que ser assim. Não, vamos levantar essa casa, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar melhorar. Mas tem coisas que a gente não consegue mudar, a gente tem que aceitar. E aí é que nós vamos usar as virtudes, a
paciência, a resignação, a aceitação, a oração para nos ajudar a aceitar. Quando alguma coisa está doendo demais e não há nada que você possa fazer, pede ajuda. Pede ajuda para aquela dor que Jesus vai ajudar. Ele vai aliviar aquela dor. Ela vai ficar mais suportável. E aquilo que a gente pode mudar, vamos tentar mudar. Não é? E agora, as pessoas às vezes falam assim, mas eu fico pensando só no meu progresso espiritual, eu não vou ligar muito para o meu progresso material, ou eu não devo me preocupar com o meu progresso material. Como Jesus diz, né, que as aves não trabalham, mas elas comem, que as flores nem se preocupam com nada, são lindas. Então, isso não quer dizer que não é para a gente fazer nada, para a gente aceitar. Não. Nós temos que fazer a nossa parte para que o céu nos ajude. Porque assim, progresso material, ele é possível por conta da lei do progresso, daquelas 10 leis que está lá nos livros dos Espíritos. Uma das leis é a lei do progresso. Porque essa lei nos estimula a buscar sempre o nosso bem-estar. Então, o homem que nasce numa região que faz muito calor, ele vai buscar diminuir aquele problema. E aí, ele inventa, vamos supor, o ar-condicionado. E esse trabalho de querer o bem-estar e tentar melhorar as condições da vida, acaba fazendo com que o homem ele desenvolva a sua inteligência. Por isso que são através dos problemas que nós temos que enfrentar que nos ajudam a evoluir, porque ele vai pesquisando, ele vai tentando aqui, como a escuridão, depois veio a luz elétrica. Tudo isso é o homem caminhando, aprendendo, desenvolvendo, para trazer mais benefícios para a humanidade, e a humanidade vai progredindo, e no final, com o tempo, os problemas materiais vão diminuindo, porque nosso bem-estar já está praticamente, uma coisa assim que ainda é muito ruim no mundo, é a parte moral. Porque para o bem-estar do homem, quanto à segurança, quanto às facilidades, o homem já chegou muito longe. Porque é muito mais fácil para o ser humano desenvolver a inteligência do que a parte moral. Porque a inteligência é pesquisar, aprender, é estudar. A parte moral mexe aqui dentro. E a gente não gosta muito de olhar para dentro. Mas é necessário se conhecer para que a gente possa, a partir desse autoconhecimento, a gente se melhorar. Então, Deus, ele não condena os prazeres da terra. Não é importante a gente trabalhar, ter um carro bom, todas as coisas materiais que o nosso trabalho possa nos oferecer. Se nós trabalhamos para isso, a gente merece, e contanto que a gente não adquira coisas materiais para o nosso prazer de forma desonesta, está tudo certo. Dar a melhor escola para os nossos filhos, esse não é o problema. O que Deus condena, Deus não condena os prazeres da terra. O que Ele condena é o abuso desses prazeres em detrimento dos interesses da alma. Porque Jesus disse assim, buscai primeiro os tesouros do céu e o resto vos será acrescentado. Então, eu quero ter uma casa na praia. Mas para isso eu vou ter que passar alguém para trás, vou enganar alguém, vou fazer alguma coisa errada. Não, então deixa eu para lá, casa da praia. Prefiro ser honesto do que ter uma casa na praia. Mas eu posso trabalhar, me esforçar e comprar. Pode, não tem problema, porque isso não é errado. Não é errado ter as coisas. O que é errado é ter as coisas, adquirir de forma errada, que não seja pelo trabalho ou por herança,
E também dá mais valor para essas coisas do que para os valores morais, porque a gente, na verdade, está aqui para adquirir valores morais, né? E aí, só para terminar essa parte do item 5, eu vou ler o que está escrito aqui no Evangelho, é um texto muito grande, então eu vou ler só um resuminho, tá? Que é assim, ó, conclusão do item 5. A crença na vida futura concita-nos a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando a certeza de que devemos ter paciência e serenidade, pois essas dificuldades não passam de incidentes passageiros comparados à grandeza e à eternidade da vida espiritual. A gente vai passar uma vida aqui enfrentando situações difíceis, vamos aprender, vamos evoluir, voltamos para o mundo espiritual, com o tempo programamos tudo, voltamos, e aí de reencarnação em reencarnação, a gente vai se tornando melhor e mais feliz. Porque lá no livro dos Espíritos, alguém tem um livro dos Espíritos aqui para me prestar que eu quero? Tem. Ah, não, mas eu tenho aqui anotado. Não tem, não. Uma casa dos Espíritos. Não tiver livro espírita. Eu peguei o Evangelho e peguei o livro dos Espíritos. É a questão 922. Quer ver? É o seguinte. Eles perguntaram assim: se aqui é um mundo de provas e expiações, e se nós somos aí, é um mundo de provas e expiações, e nós. Cris, fala mais próximo do microfone. Tá. Se aqui é um mundo de provas e expiações, e nós somos espíritos imperfeitos, tá bom? Tá. E aí, como que a gente vai ser feliz? Como que a gente vai ter paz para viver, né? Aí os espíritos superiores respondem assim, ó. Que está a pergunta, a resposta estava do tipo. Que para a gente ser feliz aqui neste mundo, é assim. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então é assim, a gente precisa do necessário, né? Segurança para dormir, para morar, roupa, comida, alimento, condições de trabalhar, de estudar, de adquirir conhecimento, tudo isso. Para a vida moral, a consciência pura, assim, tipo, chegar no final do dia e falar assim, hoje eu agi de acordo com a minha fé, que é respeitar o meu próximo, porque amar, como Jesus falou, amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a ti mesmo, nós ainda não conseguimos, mas a gente vai conseguir. O que a gente consegue agora é respeitar. Primeiro, para se amar tem que se conhecer. E se conhecer é uma tarefa bem difícil, trabalhosa, mas é necessária. E é bom quando a gente consegue. E se conhecendo, nós vamos encontrar o que é que atrapalha a nossa felicidade. O fato de eu ser muito teimosa, eu estou sempre arrumando briga com todo mundo. Então eu vou trabalhar esse lado em mim para que eu não arrume tanta briga. Pronto, já vou diminuir bastante confusão na minha vida, né? Aceitando que eu tenho a minha opinião, os outros têm as deles. E assim, através do autoconhecimento, eu vou me melhorando, me esforçando bastante, porque não é fácil. Às vezes a gente tem uma imperfeição há mais de 100 vidas, é uma coisa que já ficou automática na gente. E é difícil de se libertar daquilo, mas tem duas coisas que a gente pode fazer. Não desistir, por exemplo, eu não vou mais mentir. Chega, eu não aguento mais ser uma pessoa mentirosa. Aí daqui a pouco eu estou mentindo. Ai, de novo, eu falei que eu não ia mentir, acabei de falar uma mentira. Ai, mas eu vou conseguir continuar orando e vigiando. Ai, graças a Deus, agora eu consegui falar a verdade. E assim vai. Aí no final do dia, aí hoje eu só falei 50 mentiras. Aí no dia seguinte, aí hoje eu falei só 40. Aí vai chegar um dia, ai meu Deus, hoje eu consegui não falar nenhuma mentira. Porque
é uma imperfeição, um defeito tão arraigado que a gente faz automaticamente. Automaticamente. Então a gente tem que começar a se conhecer, né? Prestar atenção, pensar antes de falar e já estou preparando uma mentira. Não, peraí, vou parar com isso, vou falar a verdade, entendeu? E o tempo vai passando, aí quando a gente terminar essa encarnação, olha, eu entrei nessa vida muito mentirosa, muito, mas eu saí bem pouquinho, ainda continuo mentirosa, não consegui me livrar, mas bem menos, e, assim, e não desisti, porque tem gente que fala assim, eu já tentei. Vamos falar da história da pessoa desorganizada. Tem pessoas, não estou falando de ninguém, tá? Mas tem pessoas que são extremamente desorganizadas. E aí, você vai reclamar, ela fala assim, eu sou assim mesmo. Depois eu arrumo tudo. Arruma-se. Mas, gente, precisa ficar essa bagunça para depois arrumar? É só se organizar, colocar as coisas nos lugares que, né? Mas a pessoa fala assim, não, eu já nasci assim, eu sou assim, eu vou continuar assim. Vai. Enquanto ela não colocar dentro dela que ela precisa ser mais organizada, ela vai continuar assim, por 100 vidas, 1000 vidas, quantas vidas ela quiser, porque quem muda é só ela. A gente só muda a gente mesmo, né? Não adianta eu posso falar assim, que você tem que aprender a gostar de estudar. Mas eu não posso fazer isso por você, é você que tem que gostar disso. O que eu tenho que fazer é o que eu posso fazer. Eu tenho que aprender, eu tenho que gostar, eu tenho que me esforçar. Não é? Não tem aquele que Jesus falou, ajuda-te que o céu te ajudará? Porque se é para nós evoluirmos, adquirirmos os valores morais, intelectuais que vão nos trazer a felicidade, esse trabalho é nosso. O que a gente pode é pedir ajuda, através da oração, da inspiração. Nós não estamos sozinhos aqui, os nossos mentores estão conosco. E quando a gente pede esse tipo de coisa, que é ajuda, a ciência, me ajuda a aceitar essa dor, me ajuda a enfrentar esse problema, me ajuda a buscar uma solução, ele sempre ajuda. As coisas que ele não ajuda são coisas que são trabalho nosso. Aí ele não ajuda mesmo. Mas ele não pode, porque se ajudar, o progresso vai ser dele e não nosso, né? E quem tem que ser feliz somos nós, através do nosso progresso. E aí, com esse ponto de vista, de que depende de nós, e que nós precisamos evoluir, o mundo atual, há 2000 anos Jesus trouxe aqui uma mensagem de amor, e o mundo atual parece que não ouviu. Todo mundo sabe como está o mundo, né? O mundo aí fora. Não aqui, graças a Deus aqui está todo mundo em paz, está todo mundo bem, mas nesse momento tanta gente está sofrendo pela maldade, pela ignorância, pela ganância, por tudo. Nós podemos orar por eles. E isso tudo que está no mundo, infelizmente, começa dentro de casa. É por isso que a família é importante. A família é a base de tudo. É a base da sociedade e é dentro da família que começa o ensinamento moral sobre o bem e o mal. Não só a nossa família, todas as famílias do mundo. Porque todas as famílias do mundo hoje têm no seu grupo pessoas difíceis, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas com problemas, pessoas com doenças. Todas as famílias têm. Agora, por que na minha família tem? É porque eu preciso disso para evoluir. Ou eu preciso ajudar, ou eu preciso suportar,
alguma coisa ali depende de mim, porque se não dependesse, não estaria ao meu lado, não seria meu próximo. E é com os ensinamentos de Jesus, ele trouxe bastante, o evangelho dele trouxe bastante exemplos de como devemos viver. Mas basicamente, a gente resumindo tudo que Jesus falou, é amar, servir e perdoar. Essas 3 coisas. Se a gente conseguir fazer com o nosso próximo, pai, mãe, irmão, primo, vizinho, funcionário, patrão, pessoas que encontramos nas ruas, isso acaba a guerra no mundo. Mas, infelizmente, nem todos ensinam isso para os filhos, nem todos aprendem. Hoje em dia, está tão difícil falar em Jesus com algumas pessoas, elas não querem que falem, mas a gente precisa falar. Porque ele é a luz do mundo. Se a gente não divulgar os ensinamentos dele, esse mundo não vai melhorar. E ele tem que melhorar. Por nós, por nossos filhos. Esse é o nosso objetivo, né? Se melhorar para melhorar o mundo. Esse período que nós estamos vivendo, que é um período de transição, ele vai passar. E nós todos estaremos vivos, viu? Não sei se aqui ou no mundo espiritual, mas ninguém vai morrer. O que vai acontecer é que nós vamos, nesse período de transição, passar por experiências necessárias ao nosso progresso. E nunca estaremos sozinhos em nenhuma dessas experiências. Sempre, sempre estaremos com os nossos mentores, anjo guardião. E Jesus está no meio. Ele não... As pessoas pensam assim, eu faço aqui na terra o que eu quero, quem manda aqui sou eu é que quero dominar o mundo. Está pensando que não tem ninguém olhando isso. Tem, Jesus está olhando, ele está deixando. Por algum motivo que nós desconhecemos, por alguma situação que nós não compreendemos agora, ele está deixando para a gente conhecer, para a gente aprender, para a gente espiar, para a gente provar. Ele sabe. E ele não vai deixar a gente sofrer à toa. Mas ele sabe a hora de parar com tudo isso. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então tenhamos fé que não estamos sozinhos. E tudo que a gente tiver que suportar, vamos confiar que vamos receber forças para suportar, seja o que for. E dentro da nossa família, a gente vai tentar, na medida do possível, primeiro ensinar o respeito a tudo, ao direito do outro. Porque a gente ainda não consegue amar o próximo, mas a gente já consegue respeitar o próximo. Então, se eu ainda não consigo amar o meu inimigo, amar o meu próximo, que eu pelo menos respeite, porque isso já evita muita confusão. Eu não concordo com você, mas eu respeito a sua maneira de pensar. Então, respeitar, servir, que é praticar a caridade, né? E perdoar. Se nós não aprendermos a perdoar aquele que nos fez mal, a guerra nunca vai acabar. Porque perdoar é sempre perdoar alguém que nos fez mal. Porque quem nos faz bem não precisa perdoar. E quem nos faz mal não é nosso amigo. Então tem que perdoar o inimigo mesmo. E perdoar, por enquanto, no nosso grau de evolução, não é trazer para sua casa, convidar para almoçar, sentar no sofá. Não. É não se vingar. Você joga uma bomba no meu quintal, eu vou lá, faço oração, oro, limpo tudo e peço força para não jogar uma na sua também. Porque aí eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou pagar o mal com o bem. E isso vai acabando a violência, a agressividade, a ignorância, as guerras. Nós só vamos melhorar esse mundo quando nós começarmos a melhorar nós mesmos. Não revidar é perdoar. Amar é respeitar. E servir
é praticar a caridade dentro das nossas possibilidades. E também definir, eu sou cristã. Tem pessoas, se sabiam que a ciência está avançando bastante, né, ultimamente, está acontecendo cada coisa. Alguns espíritos, alguns médiuns, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo, eles falaram que ia chegar uma hora que ia nascer aqui no planeta Terra muitos espíritos bastante evoluídos que iam começar a desenvolver as curas dentro da ciência. Isso já está acontecendo lá desde antes do ano 2000, tá? Espíritos muito inteligentes, superiores, que eles iam melhorar a educação, a cultura, tudo, a política, a saúde, a ciência, tudo. E realmente a gente está vendo aí pelo mundo várias pesquisas, não é? Vocês viram a doutora Fabiana, que descobriu aí uma substância aí que está ajudando pessoas que ficaram paraplégicas a voltar a andar? Ainda está no começo, mas 6 já conseguiram. Isso era uma coisa impossível até alguns anos atrás. Alguns já descobriram como paralisar o tumor do câncer. Então a ciência está se desenvolvendo por pessoas altruístas que vieram com a missão de descobrir mesmo a cura. Mas ao mesmo tempo que vieram essas pessoas, também vieram aquelas que não estão bem intencionadas. É o tal do livre-arbítrio, é a tal da oportunidade para todos, né? Então tem muita gente fazendo cada coisa absurda no mundo que não devemos nem comentar. O mundo virou do avesso. O barco está assim, ó, vai para um lado, vai para o outro, mas Jesus está no meio. Não vamos esquecer disso. E aí, Jesus disse assim, as pessoas acham assim que a ciência, estou falando isso porque às vezes, aqui nessa plateia, não tem só pessoas encarnadas, né? Tem bastante irmãos e irmãs desencarnados que talvez nunca tenham assistido uma palestra espírita. A mentor sempre fala para falar coisas que eles talvez não tenham tido oportunidade de ouvir. Mas sempre se teve, assim, até o século XX, uma ideia de que a ciência é uma coisa e a religião é outra. Está na hora da gente começar a enxergar isso de outra forma. Tudo que existe, tudo que há de bom, perfeito e belo é criação divina. A ciência é de Deus. Não tem que separar a ciência da religião. Porque os cientistas que vêm aqui ao mundo para trazer as curas e os avanços tecnológicos que nos trazem bem-estar, são enviados por Deus, por Jesus. Eles são sacerdotes de Jesus. Quem trouxe todos os benefícios da humanidade, todo o progresso intelectual da humanidade, são sacerdotes. Porque a gente não pode pensar que Deus é único, todo-poderoso, perfeito, e ter alguém fazendo ciência a revelia dele. Não, a ciência tudo vem de Deus. Só que as coisas são apresentadas conforme a gente vai tendo capacidade para assimilar, né? Então, tem cientista do mal? Tem. Infelizmente, ele tem um intelecto bastante desenvolvido, vem com uma missão de fazer algo de bom para a humanidade e, de repente, ele se perde e faz uma bomba. E bomba, com certeza, Jesus não mandou ninguém vir aqui fazer bomba, não é? Mas o livre-arbítrio e a bomba só atinge quem precisa passar por essa experiência. Tudo é justo na vida. Todo mundo, no mundo existe muita injustiça, mas não existe nenhum
injustiçado. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. E aí eu tenho que perguntar para mim, cada um que pergunte para si, eu sou mesmo cristã? Quais são os princípios do cristão? Eu aceito perdoar? Eu aceito servir? Eu aceito respeitar? Porque, infelizmente, o mundo está cheio de cristãos que não praticam o que Jesus ensinou. Não basta se dizer cristão, como disse Jesus, não basta dizer Senhor, Senhor, né? Tem que agir de acordo. E essa pergunta é uma pergunta íntima que eu tenho que fazer para mim mesma. Eu sou cristã? O que eu faço que denomina que eu sou cristã? Eu estou me esforçando para perdoar, para respeitar, para servir? Esse trabalho é meu, e não preciso falar para ninguém precisa saber, porque é entre eu e Deus, né? Ele vai saber se eu estou fazendo. E Jesus disse assim, ó, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são do meu aprisco ou do meu redil. Vocês sabem o que Jesus quis dizer com isso? As outras ovelhas que não são do aprisco dele são aquelas que vieram de outros planetas. Mas mesmo assim, mas também me convém agregar a todas. E no final haverá um só pastor e um só rebanho. Porque nós somos todos irmãos, não só aqui no planeta Terra, nós somos irmãos no universo. Nós aqui da Terra, com os nossos irmãos e irmãs que moram em todos os planetas do mundo, somos todos irmãos, somos todos criados pelo mesmo Pai. E se alguns precisaram vir para cá, para continuar a sua evolução, Jesus aceitou e agregou todos eles num só rebanho. E talvez no final dessa nossa transição aqui no nosso planeta, muitos vão ter que ir para outro planeta, porque não conseguiu chegar aqui num grau de evolução que o nosso planeta vai passar a ter a partir da transição, que vai ser o planeta de regeneração. E se ficar aqui vai atrapalhar, então vai ter que ir lá para terminar a sua evolução. Eu espero, desejo ficar aqui, que todo mundo fique também. Mas para isso nós temos que nos conhecer, responder se somos cristãos, se já aprendemos, e se ainda não, ainda dá tempo. Dá tempo de aprender para que a gente consiga continuar aqui. E não esquecer que Jesus disse assim, ó, não temais, crê somente. Todos os momentos difíceis que todos nós passamos, ainda vamos passar, que a gente não sabe, lembra dessas palavras de Jesus. Não temais, crê somente. Vamos fortalecer a nossa fé. Porque ele disse assim, eu estarei convosco até a consumação dos tempos, dos séculos. Então, ninguém está sozinho, ninguém vai ter que enfrentar nada que não consiga suportar, porque tem aquele ditado popular que diz assim, né? Que Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Realmente, tem coisas na vida que a gente pensa assim, se eu tiver que enfrentar isso, que essa pessoa... Tem muita coisa acontecendo no mundo que às vezes eu fico falando assim, nossa, se eu tivesse que enfrentar isso, eu acho que eu não aguentaria. Aguentaria sim, porque Deus não dá aquilo que eu não poderia suportar. Mas qual é o recurso para a gente suportar? Oração. Fé e oração. Sempre. Não esquecer. Orar e vigiar. Se conhecer. Se perdoar. Às vezes a gente sofre porque não se perdoa. Se Jesus falou para a gente perdoar o próximo, quanto mais nós mesmos, né? Porque se a gente não se perdoa, a gente vai sofrer para sempre.
E o reconhecer o erro não é para ficar chorando, se lamentando, eu errei. Não, é para se corrigir. Lembra do Paulo? Ele matava os cristãos. Quando ele descobriu a verdade, que ele conheceu Jesus, ele também quis ficar chorando lá um tempão, com remorso, porque matava os cristãos. Mas aí, o Estevão apareceu para ele e falou: para com esse negócio de chorar. Já se arrependeu? Já viu que estava errado? Agora vai e reconstrói um novo caminho. É o que a gente precisa aprender a fazer. Se perdoar, porque muitas vezes nós nos castigamos porque queremos nos fazer sofrer por causa de um mal que a gente não consegue se perdoar. Então vamos aprender a perdoar nós e os outros, a servir a nós e aos outros, e a respeitar a nós e aos outros. Essas 3 coisas já vão melhorar. E a paz da consciência tranquila no final do dia eu cumpri o meu dever, porque às vezes o meu dever era só lavar uma louça, às vezes era varrer um quintal, às vezes era levantar e trabalhar, porque tem um monte de gente esperando por mim. Eu cumpri o meu dever? Se eu cumpri o meu dever e não fiz mal a ninguém, eu agora posso deitar com a consciência tranquila, e aí eu vou dormir em paz. Agora, se eu não cumpri o meu dever, se a minha consciência está doendo porque eu fiz alguma coisa errada, que a consciência acusa, eu não vou ficar bem. Agora, se eu tiver o que eu necessito para viver, necessário para viver, e se eu procurar cumprir todo o meu dever, eu vou ter uma vida tranquila, que é a maior parte de nós. Eu não sei se é a maior parte, porque a gente não sabe do resto. A gente sabe de tanta coisa ruim que acontece no mundo, mas a gente não sabe se é com uma maioria ou com a minoria. Mas a gente sabe que pelo menos nós estamos bem aqui, né? Então temos que continuar exercitando a nossa fé, fortalecendo essa fé, buscando Jesus, fazendo o nosso melhor e com muito amor por nós mesmos, porque eu estava ouvindo um palestrante espírita essa semana, que ele é um homem assim admirável, eu gosto muito dele, não sei se vocês conhecem, é o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é excelente, a gente vê que é uma alma assim, mais elevada, sabe? E ele é um cirurgião. Não é cardíaco, não, é do câncer. E ele tem livros escritos, ele vê os médicos espíritas, ele ensina muito espiritismo para outros médicos, não sei o quê. Tem uma vida toda dedicada a ajudar o próximo através da profissão dele e das palestras que ele faz. E tem um médico, acho que chamado Dr. Frederico, um médico espiritual, que acompanha ele, que é quem faz as curas lá no centro que ele frequenta. E pelas coisas que o Dr. Paulo César Frutuoso conta para a gente, o Dr. Frederico é um espírito muito mais elevado do que o Dr. Paulo César. A gente percebe. Se eu tivesse perto do nível do Dr. Paulo, eu já ia ficar muito feliz. Imagina do Frederico, né? Só que os dois conversando, o Dr. Paulo contou uma conversa, que o Dr. Frederico contou para ele que em algumas cirurgias ele vê as células, ele vê o corpo humano assim, um raio-x que eles têm lá, ele consegue ver com minúsculas o corpo humano. E o Dr. Paulo César ficou curioso, mas você vê até isso, você vê as membranas, você vê isso, vejo tudo. Aí ele perguntou, você vê também os elétrons, os prótons, alguma coisa assim, né? Aí o Dr. Frederico respondeu assim para ele: não, isso aí só os espíritos mais elevados do que eu que conseguem ver, mas eu ainda vou conseguir. Aí eu falei, gente, eu queria ser santa. Não tem como ser santa, gente, tem muita coisa pra gente, não é? Eu quero ser perfeita. Às vezes eu cometo um erro, eu minto, e eu fico com raiva de mim que eu menti. Vamos supor, eu não sou mentirosa não, tá? Estou só dando um exemplo. Mas aí, eu cometo um erro e eu fico com raiva. Aí eu falo,
de novo. Mas, gente, se o doutor Paulo, que já é um homem assim, né? Tão sábio, tão humano, ainda tem que batalhar para chegar até o doutor Frederico. E o doutor Frederico tem que batalhar para chegar até o... Imagina eu. O que eu não tenho? Então é melhor eu ficar quietinha com o que eu posso, fazer o meu melhor, sem querer ser perfeita, sem querer ser santa, aceitar que eu erro. Mas se eu reconhecer meus erros, já está de bom tamanho. Porque aí eu posso tentar orar, vigiar, me esforçar para não continuar errando. Né? Eu acho que todo mundo devia seguir ele, Dr. Paulo Fratoso. Tá bom, vamos devia seguir. todo mundo seguir, porque ele é maravilhoso. Sim. Então é isso. Eu espero sinceramente que todos nós saiamos daqui mais leves, com mais esperança. Não esquecer do ponto de vista. Vamos ver a vida assim. Vai passar e vai ficar tudo bem. Nossa Mãe Santíssima sempre falava para todo mundo que procurava ela. Todo mundo procurava ela falando de um problema, né? O problema todo mundo tem. E ela sempre dizia assim, vai passar. Vai ficar tudo bem. E para nós também. Que a paz de Jesus permaneça em nós.